Oi pessoal, a gente vai falar um pouco hoje sobre o Renascimento. O Renascimento foi um movimento cultural, científico, artístico, filosófico, ou seja, no campo das ideias, que vigorou ali mais ou menos entre o século XV e o século XVII, que surgiu na Itália. O movimento renascentista ele tentou trazer, retomar algumas ideias que a humanidade tinha aprendido lá com os gregos, com os romanos, para tentar colocar ali no cotidiano deles. E enquanto na Idade Média Deus era considerado o centro do universo, e o que isso quer dizer? Que Deus era a resposta para tudo. As respostas religiosas acabavam explicando tudo. Enquanto na Idade Média Deus era o centro do universo, o que a gente chama de teocentrismo, durante o período renascentista, o homem passou a ocupar esse lugar central. Então, o homem passou a ser a explicação dos problemas, dos questionamentos. Enquanto na Idade Média vigorava a visão teocentrista, durante o movimento renascentista, durante o Renascimento, esse lugar central de explicação das coisas passou a ser do homem. O homem passou a explicar todas as coisas e passou a ser o centro do universo. Ou seja, a gente tem a saída da visão teocentrista para uma visão antropocentrista. Antro vem de homem e centrismo vem de centro, ou seja, tem a saída de Deus no centro do universo para o homem no centro do universo. Os renascentistas, eles adotaram uma visão grega de que o homem era a medida de todas as coisas. E essa forma de ver o mundo recebe o nome de humanismo. O humanismo é um dos pilares do pensamento renascentista. Além dessa visão, vigorou também a visão individualista, ou individualismo, ou seja, a ideia de que cada um é responsável pelo seu próprio destino, cada um é responsável pelo seu fracasso ou seu sucesso. E essa visão ia contra a ideia medieval de que Deus era o responsável pelo nosso destino, que ele que comandava tudo. Além disso, durante a Idade Média se acreditava que todo conhecimento vinha de inspiração divina e dos livros sagrados, ou seja, todo conhecimento era ligado à religião. Já os renascentistas disseram que todo conhecimento vinha da experiência, da observação, enfim, do método científico. Acabaram dando uma visão mais racional às coisas, o que a gente chama de racionalismo. Ou seja, a gente já tem o humanismo, o individualismo, o racionalismo como pilares do pensamento renascentista. Ah, professor, então quer dizer que a influência da igreja acabou, de que ninguém mais escutava o que a igreja tinha a dizer a partir do Renascimento, a partir do século XIV? Não. A igreja continuava influenciando os pensamentos também. Só que a partir do século XIII, a igreja começou a tentar conciliar essa história de razão e fé. Além disso, vinham da igreja os principais patrocinadores dos artistas renascentistas. Ah, professora, mas por que o Renascimento surgiu na Itália? Bem, a gente tem uma série de explicações para isso. A maioria delas giram em torno das rotas comerciais. Lembra que eu falei para vocês que durante muito tempo os venezianos, os genoveses, enfim, os italianos dominaram a questão das rotas comerciais? Por conta disso, por ser ali na região da Península Itálica o principal entreposto comercial entre as caravanas, entre as pessoas que passavam para fazer comércio, por conta disso os italianos acabavam entrando em contato com várias culturas, com as culturas árabes, com culturas, enfim, de diversos povos. E nós temos nos árabes, na galera ali que saiu do Oriente Médio, um grande desenvolvimento científico, principalmente na matemática, na astrologia. Então, eles acabaram absorvendo grande parte dos conhecimentos desses povos. Com o desenvolvimento dessas rotas comerciais, isso acabava transformando a Península Itálica num grande polo atrativo para artistas, para cientistas, enfim, para várias pessoas nesses ramos. E, além disso, com a tomada de Constantinopla, que era a capital do Império Bizantino e também um dos principais entrepostos comerciais depois da Itália, ali a tomada da Constantinopla no século XV pelos otomanos, vários pensadores que habitavam lá na região do Império Bizantino acabaram migrando para a Península Itálica. Por conta das rotas comerciais, acabou se desenvolvendo também na região da Itália
uma classe que a gente chama de burguesia. Os comerciantes acabaram enriquecendo muito e acabaram virando os burgueses, aquilo que a gente chama como burgueses. E esses burgueses acabaram sendo um dos principais patrocinadores desses novos artistas que chegavam lá com essas novas ideias de mundo. Esses patrocinadores acabaram recebendo o nome de mecenas. Os mecenas eram quem pagavam os serviços desses artistas. Geralmente eram ricos comerciantes, nobres, papas, né? Alguns participantes da igreja, enfim. E eles buscavam, patrocinando esses artistas, exibirem as suas riquezas através da arte. Naquela época não tinha selfie para a gente poder tirar e postar nas redes sociais, né? Então as pessoas acabavam tentando se exibir através da arte. E dentro dessa classe dos mecenas, os mais famosos são da família Médici, de Florença, que eram ricos banqueiros e políticos também. Eles acabaram patrocinando vários artistas importantes. E a gente tem alguns exemplos de renascentistas. A gente tem o Dante, ali no século XIII, século XIV, que era um escritor que acabou escrevendo a Divina Comédia. A gente tem o Botticelli também, que é um importantíssimo pintor ali do século XV, entre o século XV e o século XVI. Dentro das suas obras, a gente consegue perceber alguns daqueles aspectos greco-romanos que eu tinha dito lá no começo da aula, que eles buscavam trazer, os renascentistas buscavam trazer esses aspectos. Dentro das obras do Botticelli, a gente pode perceber isso. Nós temos o tão famoso Leonardo da Vinci, né, ali entre o século XV e o século XVI. Quem nunca ouviu falar de Leonardo da Vinci? Pintor, arquiteto, escultor, engenheiro, inventor, filósofo, matemático, enfim, um monte de coisa. O cara era completão. A gente tem o Michelangelo também, dentro desse período do século XV e século XVI, que é um famoso escultor, pintor também. Ele acabou pintando um afresco da Capela Sistina no Vaticano, que é riquíssimo. Ele também que esculpiu a escultura Davi, que é uma escultura gigantesca que provavelmente todo mundo já viu alguma vez na vida. E fora esses artistas italianos, a gente também tem exemplos de outros artistas renascentistas afora, né? Fora da Itália, da região da Itália. A gente tem o Shakespeare, ali entre o século XVI e o século XVII. Quem nunca ouviu falar de Shakespeare? Romeu e Julieta, Sonho de uma Noite de Verão, eu acho que é esse o nome. O tão famoso Shakespeare, inglês, escritor, incrível. A gente também tem Luís de Camões, que quem escreveu Os Lusíadas, que é um dos mais famosos poemas épicos de toda a história de Portugal. Tem Miguel de Cervantes também, que é um espanhol que escreveu Don Quixote, que eu acho que todo mundo já ouviu falar também sobre Don Quixote. Enfim, todos esses renascentistas de fora da Itália, eles serviram para levar a ideia do renascimento para além, né? Passar para outras pessoas, passar para outros territórios, enfim. Enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa é só me perguntar. E tchau. Estudem, pelo amor de Deus. Tá bom? Tchau, beijos.